Irmãos, bom dia, graça e paz de Cristo seja com todos nós, amém? Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus no livro do Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5. Vou ler o texto, os irmãos acompanham, Apocalipse capítulo 5. Todo capítulo, um pequeno capítulo da palavra de Deus. Vamos, com atenção, com reverência, ler o trecho da palavra que iremos considerar nessa manhã. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis-nos aqui reunidos em Teu nome nesse dia de alegria, dia em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor, que esteve morto, o Cordeiro de Deus, que deu a vida por nós, pecadores, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, por tão grande redenção. Tu és o nosso Criador e Redentor, e nós aqui estamos diante do Senhor para Te cultuar, dedicando esse tempo a ouvir a Tua voz na palavra. Pedimos a Tua graça, ó Pai, pedimos o Teu Espírito, pedimos que o Senhor nos faça olhar para o Teu Filho, por meio da revelação das Escrituras, por meio da obra do Teu Espírito em nós, que nos dá entendimento e clareza espiritual.
Assim, tome nossas vidas em Tuas mãos, santifica-nos. Também aqueles que estão cegos para ver a Cristo espiritualmente, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, lhes alcance, lhes dê olhos para ver, enxergar o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim, abençoa, Pai, esse tempo aqui, toda glória a Ti. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iremos, a partir dessa passagem, considerar a visão do reino de Deus e de sua soberania dada a João nesse livro, uma visão que apresenta a redenção de Deus de uma perspectiva celestial, até mesmo consumada, milhões de milhões, milhares de milhares, os eleitos de Deus, salvos pela graça, adorando diante do Cordeiro. Então, nós vemos que essa redenção, que foi prometida no Antigo Testamento, executada por Cristo, ela está, então, se desenvolvendo na história, será consumada, e nós, pela perspectiva de Apocalipse, sabemos que tudo irá se cumprir. Tudo irá se cumprir, todos os eleitos virão, adorarão diante do Cordeiro. E o nosso propósito, então, nessa manhã, é contemplar o nosso Senhor através desse texto. E nós somos filhos de uma tradição religiosa extremamente apegada ao uso da visão, e nós não podemos ignorar isso, está na cultura, vem do romanismo, está aí, e isso, de fato, não é o padrão das Escrituras, o padrão de Deus, porque o método bíblico é nos levar a olhar para Cristo através da palavra, da pregação, através da sua revelação nas Escrituras. Nós não devemos, então, contemplar imagens feitas por homens, basear a nossa fé nestas imagens humanas. Elas, de fato, não são autorizadas. Elas, de fato, na verdade, denigrem o nosso Deus. Elas não têm capacidade de expressar a magnitude do que foi a encarnação do nosso Redentor, a sua vida santa, a sua morte na cruz do Calvário. Então, nós precisamos ir às Escrituras, ouvir a pregação. E é isso que estamos fazendo aqui pela manhã. Não é da vontade de Deus, então, apelar aos nossos olhos físicos. Nós não podemos imaginar Paulo indo de cidade em cidade, carregando um crucifixo com uma imagem de Cristo nas suas costas e apontando para Jesus. Não é isso que temos nas Escrituras. Nós temos o anúncio da morte de Cristo, da sua ressurreição. Nós temos, então, Paulo orando pelos crentes, porque ele era um expositor do Cristo crucificado, aos olhos do entendimento dos seus ouvintes, aqueles a quem Deus enviou o seu Evangelho. E ele ora em Efésios dizendo: oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Ele ora para que o Senhor lhes dê entendimento, para que eles pudessem contemplar, e aqui, claro, falando dos salvos, para que eles pudessem contemplar as riquezas da gloriosa herança que eles tinham em Cristo Jesus. Também Paulo, falando desse método de exposição, em Gálatas 3:1, ele repreende os gálatas que estavam retornando desse método bíblico para métodos, outros rudimentos, e ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Não foi diante de vossos olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Pela pregação. Então, para outros assuntos da nossa vida, claro que o Senhor nos dá os nossos sentidos, os olhos naturais. Essas coisas são úteis para aprendermos o conhecimento necessário à nossa vida nesta terra, mas no que diz respeito ao Evangelho, esse não é o método de Deus, e isso mais atrapalha do que ajuda. Não é a maneira que o nosso Senhor quis que entendêssemos e que o Espírito iria operar pela pregação. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus.
Então, nós não devemos temer, irmãos, nos apegar à simplicidade da pregação. Não devemos temer que estamos em desvantagem com relação ao mundo e às falsas religiões que usam de tantos recursos, e agora, numa era de audiovisual, usam de vários recursos, por meio da tela, da transmissão. E nós não devemos cair nessa tentação de abandonar o método de Deus, de abandonar então a suficiência das Escrituras, da pregação, e então buscar outros meios de conhecer e aprender sobre o nosso Redentor. E a palavra de Deus, então, irmãos, nos dá as figuras autorizadas, os nomes de Cristo, e como vamos ver aqui, estas representações que apontam para o nosso Senhor, o leão, o cordeiro, e no sacramento da mesa do Senhor, o nosso Deus nos deu aquilo que queríamos que víssemos. Na representação agora do pão e do vinho, nesta pregação encenada, nos sacramentos, então perceba a simplicidade dos métodos de Deus, da simplicidade então do culto cristão. E nós precisamos, por meio desses elementos, olhar para Cristo. Assim como no Antigo Testamento, naqueles sacrifícios, naquele culto tão variado e belo que Deus deu, o sacerdote apontava para Cristo, cada festa de Israel, a Páscoa, festa dos tabernáculos, festa das trombetas, primícias, todas aquelas festas, todo aquele calendário judaico, como explicamos aqui para os irmãos, tudo aquilo apontava para Jesus Cristo. Era bem mais complexo os ritos, o cerimonial, muito mais glória externa havia ali na antiga aliança. E nós percebemos então, na transição para a nova aliança, que intencionalmente o Senhor desejou a simplicidade da pregação, do culto. Precisamos amar aquele a quem não vemos, mas cremos. Pedro diz, falando disso, vocês o amam. Aqueles que se converteram pela pregação apostólica, os apóstolos o viram. Mas ele diz àquela igreja, vocês o amam, apesar de não o verem agora. Ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu, ele está à destra de Deus Pai. E, a partir de então, não temos mais acesso a uma visão de Cristo, a sua natureza humana. Ele está espiritualmente sempre conosco, mas nós não podemos o ver. Se revelou a Paulo ali como um nascido fora de tempo. Mas não é o seu propósito, então, irmãos, agora que seja por esse método de revelação. Nós temos as Escrituras, nós temos a pregação do Evangelho. Então, apesar de não o verem, vocês creem nele e exultam com alegria indizível. Vocês amam aquele que vocês não veem. Vocês ouvem a pregação, vocês creram nessa pregação, o Espírito Santo operou no coração, e vocês amam alguém que, onde está, ninguém sabe onde é que está, ninguém viu, nós sabemos. Ele é o Deus encarnado, ele é o Deus vivo. Ele morreu por nós, mas ressuscitou, está à destra de Deus Pai. E nós temos nas Escrituras, então, nós vamos às Escrituras para achar a Cristo. Nós vamos, então, às Escrituras para ter comunhão com o nosso Deus. Cristo fala conosco pela sua palavra. Então, neste livro de Apocalipse, como em todas as Escrituras, nós temos a revelação de Cristo, a palavra de Deus, e aqui nós temos a revelação, uma visão de Deus, uma testemunha autorizada de Cristo, que recebeu ordens para escrever a visão que ele recebeu. E nessa manhã nós vamos considerar esta visão de Cristo, relatada por João em seu Apocalipse. João, então, tem uma visão do Cristo ressurreto em sua glória. Deus, o Pai, visto no capítulo anterior, sentado no trono. E nós vemos, então, o Cordeiro em pé ali diante do trono, como tendo sido morto. O nosso Redentor descrito
como Deus aqui nesse capítulo, claramente descrito, em sua onisciência, em sua onipotência, em sua divindade. Ele é o Redentor, ele é o mediador. E então João vê no verso 1, ele tem uma visão. Na mão direita, ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. E viu também um anjo que proclamava quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos. Essa visão é uma continuidade do capítulo 4, onde ele vê Deus, o Senhor, sentado no trono, Deus o Pai, e agora Deus o Filho nesse capítulo. Ou seja, a Trindade Santa representada, pois aí também a presença dos 7 Espíritos de Deus. E então nós podemos ver Cristo aqui nesse capítulo, no capítulo 5. A visão de Deus, do seu reino, da sua soberania. Então, irmãos, esse é o método das Escrituras. Nós devemos ouvir a palavra, considerar nestas coisas, olhar pela fé para o nosso Cristo que ressuscitou, morreu e ressuscitou. Então, ele vê um livro. Esse livro, irmãos, está selado. Esse livro é descrito nas profecias do Antigo Testamento por Daniel, Ezequiel, e é um livro que, pelo contexto, aponta para o plano de Deus para a história. Um plano que revela juízos de Deus para a história, mas também redenção. Um livro que estava selado no Antigo Testamento, mas agora vai ser aberto. E que aponta, então, para essa revelação dos últimos dias, que nós sabemos que já estamos neles. Últimos dias já iniciados com a morte e ressurreição do nosso Redentor. Nós vivemos esses últimos dias. Aquilo que está revelado será exposto nos próximos capítulos, também de Apocalipse. O que cremos se cumpre em toda a história da igreja. Essa visão, então, apresenta para nós recebimento deste livro, representa então que só Cristo pode abrir esse livro, a sua soberania, o seu império, o seu reino, o seu poder de tomar esse livro e abrir esse livro, ou seja, ele tem poder de desvendar o que está no livro e de cumprir esse plano de redenção, que envolve também juízo sobre as nações, que envolve também punição dos maus, dos réprobos. Então, esse plano é o decreto de Deus, ele será cumprido, ele será executado, ele está sendo cumprido, na verdade, desde sempre, especialmente aqui, desde os últimos dias, a vinda de Cristo, todo o plano de Deus será cumprido na igreja, o seu evangelho será pregado, os eleitos serão salvos. O plano de redenção será cumprido. Cristo tem poder para abrir o livro, revelar o seu conteúdo. Então, nós percebemos isso. Mas por que João chora? Ele diz, o anjo conclama, pergunta, clamava, quem é digno de abrir o livro? Verso 2, ele desatar os selos. E aí João, a ele é dito, ele vê, ele percebe, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, todos pecaram. Não há ninguém digno, não há nenhum justo. E então João chora, mas a ele é dito, não chores. Verso 5, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, o choro de João é interrompido por essa boa nova. Ninguém é digno de abrir, não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, uns se fizeram inúteis, todos são pecadores, não há salvação a partir do homem, daqui de baixo, da humanidade. O ser humano não consegue por ele mesmo se salvar, não há caminho de volta para Deus por nós mesmos.
E então nos é revelado essa boa nova, que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos. O plano de Deus para a humanidade irá se cumprir. O Senhor criou a humanidade, Adão, homem e mulher, para reinar, dominar, ter domínio sobre a criação. O Senhor criou a humanidade para o adorar, para o cultuar, para o glorificar. Na verdade, o fim principal é a glória de Deus. O que também é feito quando o homem exerce domínio, porque ele foi criado para isso, isso glorifica a Deus. Quando o homem exerce aquilo que ele foi feito para fazer, mas o homem pecou e a humanidade toda. E o plano de Deus, alguém pode pensar, para o homem se perdeu, mas não, ele vai se cumprir. E é isso que é dito: não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. O plano de Deus de reinar sobre a criação através do homem não será frustrado. O segundo Adão é digno, ele se tornou digno por sua morte, para redimir o seu povo. Então o choro de João é interrompido por essa boa nova: Jesus venceu. O plano será plenamente executado. Agora a grande pergunta é, irmãos, como é que ele venceu? Nós sabemos disso. Como Jesus venceu? Jesus venceu morrendo. Ele é o cordeiro que foi morto, e é justamente isso que João vai ver. É dito: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. Mas logo em seguida, no verso 6, é dito: então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, tendo 7 chifres, que são símbolos de poder, da sua onipotência, 7 olhos, símbolos da sua onisciência, ou seja, ele é Deus, ele é homem, ele é o cordeiro, ele é o Senhor. Ele viu este cordeiro, e essas imagens, então, veja como Cristo é revelado um leão poderoso. O leão da tribo de Judá é o cordeiro que morreu e venceu como? Por sua morte. Ele venceu morrendo. Ele venceu submetendo-se a Deus, à vontade de Deus, fazendo o que Adão não quis fazer. Adão não quis submeter a Deus. Adão desobedeceu a Deus, não se submeteu à sua lei, ao seu pacto. Ele perdeu a batalha, ele não guardou o jardim. E então o Senhor envia o segundo Adão, o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, que foi morto. Então veja que figuras tão opostas nos são dadas, irmãos, para falar de Cristo, porque Ele é Deus, Ele é homem, Ele é Senhor, Ele é um rei, mas Ele é o servo sofredor também. Ele é leão, mas Ele é o cordeiro. O leão, um animal majestoso, cheio de força, temível, como Deus é temível. A palavra de Deus diz que devemos encontrar a sabedoria, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus é temível, Ele é criador, Ele é onipotente, onipresente. É natural, nós como criaturas devemos temê-lo, não é um medo covarde, é o temor, é o respeito. Ele é santo, Ele é bendito. Nós devemos temer e tremer diante dEle. Mas ao mesmo tempo o cordeiro, um animal manso e calmo, um animal usado para suprir nossa necessidade de alimento e vestes. Então Cristo reúne essas virtudes. Ele é o rei dos reis, e por isso exaltado, mas também manso e humilde de coração. Então, nada que o homem possa pensar pode expressar essas duas naturezas unidas, todas essas virtudes que está na pessoa única e bendita do nosso Redentor. Nada pode expressar isso. Representação humana alguma. Apesar de que, além do mais, não são autorizadas. A palavra de Deus nos fala: eis aí vem o teu rei manso, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho. Então, tudo isso, irmãos, nós vemos na palavra.
Como Isaías também diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E há uma lista de nomes de Cristo: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, é esse Cristo revelado nas Escrituras que devemos nos apegar, confiar as nossas almas. Ele é o Salvador, Ele é o Cordeiro, Ele é o leão da tribo de Judá. Nós devemos então ir às Escrituras para ver que tipo de vitória é essa. E nós vemos também que Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o cumprimento, irmãos, das festas da antiga aliança, entre elas a Páscoa. O cordeiro aqui, ele não é um cordeiro literal, é uma linguagem figurada, apocalíptica. Ele é o cordeiro. Digamos assim, o cordeiro do judeu, externamente, que também apontava para Cristo, era o cordeiro mesmo. O cordeiro da igreja, o verdadeiro Israel de Deus, é Cristo. Ele é o cordeiro. Como Paulo diz em 1 Coríntios 5, de 7 a 8, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo é o Cordeiro, o Deus homem. Ele é o nosso Cordeiro. E aí ele fala de outra festa, que é dos pães asmos, por isso celebramos a festa não com o velho fermento. Todas aquelas festas de Israel já se cumpriram em Cristo, eram cerimoniais. São então abolidas no Novo Testamento, são então resumidas ali agora no sacramento da ceia do Senhor, o pão, o vinho, através da pregação do Evangelho. A luz do Novo Testamento é lançada sobre o Antigo Testamento. Então o nosso Cordeiro já foi imolado, ele já venceu, e ele venceu como? Morrendo. Ele ressuscitou, e isso selou a sua vitória, mas ele venceu morrendo. E essa linguagem, irmãos, veja que o cordeiro aí é um cordeiro, mas ao mesmo tempo é descrito como ele é. Ele tem 7 chifres, ele é todo poderoso. Ele é Deus, ele tem olhos, 7 olhos, ele é onisciente. Ele é o Deus homem. Mas ele venceu na sua morte, ele lutou contra o inimigo e foi ferido, mas saiu vitorioso. Aquela promessa, o proto-evangelho, que foi dado a Adão e Eva ali, já aos nossos primeiros pais, que ele enviaria o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Ele foi ferido no calcanhar, mas ele esmagou a cabeça da serpente. Ele saiu vitorioso. Mas a sua vitória, então, o levou à morte, ele venceu na morte. Ele venceu morrendo. Ou seja, ele é o cordeiro visto nessa visão como tendo sido morto. Então, como é que o leão venceu? Como este leão venceu? Como um cordeiro, como servo sofredor. Então, irmãos, a cruz do Calvário, a mensagem da cruz, o tipo de vitória de Cristo e daqueles que seguem a Cristo. A vitória do Evangelho é a vitória pela morte. Cristo, nosso Redentor, morreu. Ele venceu morrendo. E essa foi a nossa vitória, irmãos. É por isso que nós celebramos a morte de Cristo. Como é que alguém celebra a morte? Como é que pode comemorar a morte? Vemos toda aquela tristeza associada à morte em geral e à morte do nosso Redentor, relatada nas Escrituras. Mas por que a igreja, por que nós celebramos a morte? Mesmo que fazemos isso com reverência, respeito e temor. Lembre que na ceia do Senhor, que então é esse sacramento do Novo Testamento, que encena a carne e o sangue, a morte, o sangue derramado, a vida derramada, é dito que devemos fazer isso em memória dele, até que ele venha. E diz que quando fazemos isso, anunciamos a sua morte, até que ele venha. Todas as vezes que nos reunimos, ou seja, todas as vezes que nos reunimos, e as igrejas reformadas variam na quantidade de vezes que seria adequado realizar o sacramento, e os irmãos podem fazer uma pesquisa sobre isso com calma,
Mas o fato, irmãos, é que a ideia do sacramento é um elemento de culto. Alguns entendem, o próprio Calvino entendia que era corretamente administrada a ceia todos os cultos, todos os domingos. Ou seja, todo dia do Senhor é o dia da ressurreição do Senhor e nós anunciamos a sua morte. Nós anunciamos a sua obra completa na pregação, no sacramento, todas as vezes que nos reunimos. Não fazemos isso uma vez por mês, apenas, mesmo que nós temos a ceia uma vez por mês, mas todo culto nós devemos, todo domingo, nós devemos estar aqui porque nosso Redentor venceu. O nosso Cordeiro foi morto e ressuscitou, ele vive. E ele nos libertou de Satanás, do inferno, para o adorar, para cultuá-lo, para reunir um povo que não é mais judeu, e na verdade nunca foi, os judeus não entenderam isso, povo que claramente agora, o Apocalipse revela isso, de toda tribo, língua e nação. Esse era o propósito sempre. Então nós, a igreja, somos reunidos como povo de Deus para adorar o nosso Redentor. A base para fazermos isso é que Cristo venceu na morte. O leão venceu, o cordeiro. Ele abriu os selos ali, o livro, desatou os selos. Aquele que é Deus, homem, aquele que reina como homem perfeito, e Deus bendito, ele reina e nele nós reinamos. Então, a dignidade, irmãos, e é aí que está a questão da ênfase na morte. A ênfase na morte. A vitória foi na morte. O anúncio da morte, ele venceu Satanás na morte, ele pagou o nosso escrito de dívida na morte. Na ressurreição, ele foi então confirmado, justificado, a sua obra foi aceita. Ele foi morto, Cristo então, a sua morte, Cristo é a nossa Páscoa. E nós devemos celebrar sempre, todo domingo, a sua morte, a sua ressurreição, e também nos identificarmos com esse método dele. Um método de Deus, do plano de Deus, na sabedoria de Deus, um método eficaz, e que revela a sabedoria de Deus, e que nos mostra algo maravilhoso. Um servo de Deus do passado, ele disse o seguinte, Richard Sibbes, ele era mais prático quando ele parecia não fazer nada. Você venceu na morte. Como é que ele venceu? Se submetendo ao Pai. Ele orou no Getsêmani. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele viveu toda uma vida de obediência. Mas, finalmente, ele se entregou, ele foi para a cruz. E ali, quando ele era o servo sofredor, uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, com paciência ele reinou e triunfou, ele venceu o seu inimigo, morrendo. Se entregando a sua vida na morte, sofrendo aflições inimagináveis, angústias infernais, todo o peso do nosso pecado tendo sido colocado sobre ele. E ele poderia facilmente ter saído daquela cruz, ele é Deus, ele é todo-poderoso. Ele poderia, num piscar de olhos, ter destruído todos aqueles que estavam ali ao seu redor, saído da cruz, mas ele venceu, morrendo, dando a sua vida, entregando a sua vida em nosso lugar. Ele ficou ali porque ele quis, voluntariamente. Ele sofreu pacientemente. Ele verdadeiramente deu a sua vida. O Pai o enviou, o Pai deu o Filho, mas o Filho também deu a sua vida por nós. Então, a nossa noção de vitória, irmãos, nós que somos cristãos, povo de Deus, nós que seguimos a Cristo, nós temos que ter uma noção bíblica do que é vencer, de onde vem a nossa vitória. O reino de Deus vem pela morte de Cristo. A sua vitória vem na morte. É um reino sobre pessoas de todos os povos, um reino eterno. Uma salvação agora não presa, embora nós sabemos que nunca foi, a uma etnia, uma raça. Ou seja, o povo santo é liberto, nós, a igreja, somos esse povo santo, Israel de Deus, e nós somos libertos por meio do nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo.
Nós somos o Israel de Deus, junto com Israel, em Cristo vai haver essa união de judeus e gentios, gente de todos os povos, e a verdadeira libertação não é do Egito, na Páscoa lá do Egito. A Páscoa do Egito, aquele rito, foi iniciado na libertação do povo de Deus, da terra do Egito, de Faraó. Então, a nossa Páscoa é Cristo, a nossa libertação não é do Egito, mas de Satanás, e a nossa terra prometida é o novo céu e a nova terra. E o nosso Cordeiro já veio, já foi sacrificado. E a nossa vitória está seguindo a Cristo, crendo nele, pelo caminho da cruz. Nesse pacto, então, o Pai nos dá o Filho, e Ele nos diz, se arrependa e creia. Creia em Jesus e será salvo. É isso que é dito, esta é a promessa, é o pacto, esta é a aliança da graça, onde o Senhor promete nos dar arrependimento e fé, onde o Senhor nos promete nos dar vida por meio do Filho. Ou seja, Ele cumpriu os requisitos da aliança, Ele deu a vida por nós, Ele é o sacerdote e o sacrifício, Ele é profeta, sacerdote e rei, e nós, irmãos, como igreja, também somos constituídos reino e sacerdote. Nós também seguimos a Cristo, nós reinamos com Ele. Ele é profeta, Ele revela a sua vontade para nós, e nós, como povo de Deus, exercemos uma função profética. Mas o nosso parâmetro de reino, de sacerdote, de função profética, é Cristo. É Cristo Jesus. Então, veja, perceba que a palavra de Deus nos diz claramente isso. Ela nos mostra isso. Ela diz, no verso 9, falando dos salvos, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes o selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Foi por causa do sangue, da morte, e Ele é digno. E no verso 10, e para o nosso Deus os constituístes reino, nós reinamos. Mas como é que eu estou reinando, pastor? Vivendo uma vida de dores, de sofrimentos, de perseguições, uma vida humilde, uma vida muitas vezes rejeitada pelo mundo. Nós reinamos com Cristo, irmãos, Cristo reina. Ele diz, os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Cristo está reinando, Ele é vencedor, e nós reinamos com Ele, unidos a Ele. O mundo olha e vai zombar de nós. Vocês reinam, que tipo de reino é esse? Porque a ideia de reino, de vitória, é completamente outra daquela revelada nas Escrituras. Porque essa vitória é pela morte, é pela cruz. Então o cristão, seguindo a Cristo, submetendo a Deus, temendo a Deus, adorando a Deus, prestando culto a Deus, ele está reinando com Cristo, ele está vencendo este mundo, ele está então agora liberto da escravidão de Satanás, do pecado, livremente ele está adorando o seu rei, ou seja, ele está vivendo antecipação do céu aqui. Nós já vivemos aqui, irmãos, essa libertação não é ainda consumada, como teremos a graça, pela bondade de Deus, de experimentar no céu. Mas nós já somos esse povo livre, nós já fomos feitos, então, uma nação sacerdotal. Aquilo que Israel do Antigo Testamento não conseguiu fazer, a igreja agora é cumprido na igreja plenamente, e se cumprirá mais ainda na volta de Cristo, no nosso estado eterno. Então, a nossa vitória é garantida pelo decreto do Senhor, a sua obra foi executada, Cristo está reinando, mas a natureza do seu reino não é desse mundo. A natureza do seu reino é outra. E o propósito, irmãos, dessa salvação é a glória de Deus, é a adoração, é o culto. Nós somos criados para a glória de Deus, Deus criou tudo para a sua glória. Esse é o nosso fim principal, e isso irá se cumprir.
Tanto, claro, nos perdidos, mas especialmente nos salvos. E nós temos uma visão, então, aí, dos salvos adorando o Cordeiro. Verso 11 e 12. Ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Os eleitos serão salvos, serão reunidos, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Veja a ênfase na morte. Veja a ênfase na vitória por meio da morte. Ele é digno porque foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. E diz mais: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Então esse é o propósito, essa maneira que iremos reinar. É para isso, irmãos, que nós como igreja fomos salvos. É para isso que nós somos um povo sacerdotal, reinamos, um povo também que cumpre a função profética de anunciar esse evangelho. E a boa nova é que isso vai se cumprir. Essas coisas são certas, irmãos. Apocalipse nos revela estas coisas. Elas, na verdade, já começaram a acontecer, desde a primeira vinda de Cristo. Claro, Deus, o Senhor já reina desde antes. Cristo já está reinando. Tudo isso vai se cumprir e essa consumação vai se dar. E nós somos participantes disto. Somos o verdadeiro Israel. Então, volto a dizer, nós devemos viver como um povo sacerdotal, povo da aliança. Nós devemos, então, anunciar a vitória do nosso Redentor, a sua morte, a sua ressurreição, sempre. Se nós vamos à Bíblia e não achamos Cristo nas Escrituras, ou pregamos algo que não anuncia Cristo como Cordeiro, isso não é boa nova, não é evangelho. Não é o que temos à luz do Novo Testamento. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para Cristo por meio da revelação, das Escrituras, olhar para Cristo com fé. E também essa vitória de Cristo, quando nós cremos em Cristo, nós morremos com Ele. Fomos ressuscitados com Ele. E a nossa vitória, então, está em nos submeter a Ele, tomar a nossa cruz, seguir após Ele e morrer com Ele. Nós morremos com Ele já, quando fomos unidos, mas nós somos seguidores do Cordeiro. Então não é quando cada um faz o que quer, do jeito que quer, não, Cristo é o Senhor. Ou seja, o propósito de Deus lá atrás, no Gênesis, ao criado, vai se cumprir. Cristo fez o que Adão não fez, o segundo Adão, e nós também vamos finalmente nos submeter e adorá-lo, e reconhecer, e dizer, e adorar que Ele é digno, a Ele todo louvor, honra, glória, domínio. Vai ser como Ele quer, vai ser da forma que Ele quer, que Ele disser, Ele já nos revelou. Devemos adorá-lo, bendizê-lo, reconhecer toda a glória dEle, Ele é digno de toda adoração e louvor. Então não há nada maior ou mais importante, irmãos, do que aquilo que fazemos dominicalmente. Adorando ao Senhor, pregando o seu Evangelho, vivendo como um povo sacerdotal. É claro que nós vivemos o efeito desta morte e ressurreição todos os dias da nossa vida, mas especialmente nós experimentamos no dia do Senhor, experimentamos na proclamação desse Evangelho, nos sacramentos, essa comunhão com Cristo de modo especial, e nós anunciamos a este mundo a vitória do nosso mediador, do nosso Redentor. Então, como igreja de Cristo, lembremos a ênfase na morte. Mas Ele ressuscitou e venceu, já está reinando. E nós, então, precisamos, irmãos, meditar nisso. A nossa vida aqui, toda ela é uma preparação para o encontro com esse Redentor. Semana após semana, domingo após domingo.
Nós estamos aqui como povo de Deus para adorá-lo, para nos preparar para esse encontro bendito, onde em perfeição, sim, ali adoraremos eternamente o nosso Redentor, livre de tudo aquilo que atrapalha, todo pecado que nos enreda e muitas vezes atrapalha o nosso progresso espiritual, mas irá ser concretizado essas coisas, está revelado. Então, mudança cultural do mundo, crise, apostasias de muitos que se consideram cristãos, nada disso irá atrapalhar o que está revelado aqui. Pessoas de toda tribo, língua e nação irão. João vê milhões de milhões, milhares de milhares. Então, não se desencoraje, não fique triste, achando que tudo está perdido, ou que está perdido alguma coisa, porque não está. Cristo venceu e irá vencer, e nós, como igreja, também iremos vencer por meio dele. Já vencemos nele e vamos vencer. Agora, a questão, mais uma vez, de que tipo de vitória é essa? Qual a vitória que nós nos identificamos? Então, nós precisamos, irmãos, nos desintoxicar de tudo aquilo que não é padrão bíblico para isso. E nos identificar com o nosso Cordeiro. Ele morreu, ele venceu, e nós devemos então ir após ele, segui-lo e vencer como ele venceu, morrendo. Nossa morte não é como a dele. A nossa vida, caso seja entregue, nunca será como a dele, mas nós somos seguidores do Cordeiro, então devemos nos submeter a ele, cumprir a nossa missão e a nossa vocação nessa terra. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe, irmãos, a considerar nestas coisas e aplicar à nossa vida essas verdades benditas do Seu Evangelho. Irmãos, vamos orar nesse momento, mais uma vez, oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui, diante da Tua presença maravilhosa, no Teu dia, ó Pai, tão pecadores que somos, indignos, mas cremos perfeitamente na vitória do nosso Redentor, que nos amou na eternidade, que veio a esta terra, viveu uma vida santa em nosso lugar, e como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, entregou a sua vida na morte completamente. Louvado e exaltado, ó Pai, seja o nome do Senhor, do Teu Filho, do Cordeiro que foi morto, que é digno de receber toda a honra e glória. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa, Pai, a pregação do Teu Evangelho, dá-nos clareza das Tuas verdades reveladas, nos apegar firmemente a esse Evangelho que já nos foi dado, e retira de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos afasta desse Evangelho, da sua simplicidade e pureza, e nos ajuda a vivermos uma vida santa, porque já morremos com Cristo, uma vida de preparação, de meditação, naquilo que o Senhor já fez em Teu Filho, no Cristo que hoje é ressurreto e vive e reina, e que irá voltar, ó Deus, e que nós também já somos um povo separado para o culto, para a adoração, para a santidade, separado, ó Deus, para vivermos uma vida de submissão ao Teu plano, que é que tomemos a nossa cruz e sigamos o nosso Redentor. Assim, abençoa, ó Deus, cada crente, cada irmão, e aqueles que ainda nunca olharam pela fé para o Cordeiro. Dá-lhes a Tua graça, o Teu Espírito, operando em seus corações, essa transformação interior que lhes capacita, que pode lhes capacitar a ver. Ó Deus, assim, só o Senhor pode dar olhos espirituais aos cegos. Ó Deus, opera essa salvação tão grandiosa que é do Senhor, tão grandiosa quanto a criação, e que a Tua palavra nos mostra aqui que irá se cumprir, que os Teus virão, e sustenta a Tua igreja, ó Pai, pregando o Teu Evangelho da graça. Abençoa, ó Pai, esta igreja local aqui especialmente. Abençoa todos aqueles que têm ouvido a pregação a partir desta igreja. Cumpre o Teu plano, ó Deus, opera o Teu querer,
e subjuga os nossos corações ao Teu Filho. Assim oramos, pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino e depois farei a oração final. Em seguida, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice Amém. Fiquemos de pé, irmãos, para louvar o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, todo-poderoso, te adoramos no teu santo dia, em obediência à tua ordenança. Esse dia, ó Deus, que o Senhor mesmo santificou na tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por poder fazer parte desse povo separado, santificado para a adoração do teu santo nome, de poder entender, ó Deus, que o Senhor nos chama a colocar em ordem a nossa vida, separar o teu dia, buscar a comunhão contigo, especialmente nesse dia, mas também durante toda a semana nos preparar, buscar ao Senhor na palavra, ter comunhão contigo, particularmente em família, usar as oportunidades para te adorar, para falar do teu nome, e também, ó Deus, ter essa oportunidade como povo teu, povo sacerdotal, poder prestar louvores ao teu nome e anunciar a este mundo a morte do Senhor, até que o Senhor venha, que o Senhor venceu, que Cristo venceu na morte, ressuscitou,
está à destra de Deus Pai, irá retornar para salvar, para buscar a tua noiva. O noivo irá retornar para buscar a noiva. Ó Deus, nos prepara, nos ajuda a nos preparar para esse dia, usando a semana adequadamente, usando o teu dia, todos os meios do Senhor, os sacramentos, no caso, o batismo, a ceia. E abençoa, Pai, nossa igreja, abençoa os cristãos, a cristandade espalhada por toda a terra, que possa haver, ó Deus, adoração, louvores ao Cordeiro, entendimento, ó Deus, bíblico do que significa essa adoração, esse culto, essa vitória, e como devemos viver e nos portar, ó Deus, à luz desse santo evangelho que nos foi dado. Assim nos abençoa, nos dá um dia de paz, um dia de serviço a Ti, também nos traz a noite para o culto, a noite solene, público também, e nos ajuda a ter proveito, ó Deus, desse dia, desses momentos, que o Teu Espírito mesmo fale conosco, que sejamos edificados e que Teu nome seja assim exaltado. Nos abençoa, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém, irmãos, poder sentar. Irmãos, nós tivemos esse momento de ações de graças, um culto público, e conversa com o conselho, decidimos então aproveitar esse momento para cultuarmos. É um culto em ações de graças, onde anunciamos a ressurreição de Cristo, como fazemos sempre, todo domingo, e também poderíamos ter culto domingo pela manhã, domingo à noite, é adequado ao dia do Senhor, estarmos reunidos pela manhã, à noite, final de tarde, para juntos cultuarmos ao nosso Cordeiro que venceu. Então, mas como não temos o costume, porque temos a escola bíblica pela manhã, nesse domingo tivemos esse momento de culto público. À noite também teremos o culto, como normalmente temos, onde teremos também o sacramento da mesa do Senhor, é o segundo domingo do mês, onde o nosso conselho fixou para ser o dia do sacramento, e também teremos recebimento e batismo infantil e recebimento, a comunhão da nossa irmã Mônica. Ok? Então, estejamos em oração, tenhamos um dia de paz, de alegria, de satisfação por aquilo que ouvimos, né, pela boa nova. Nosso Cordeiro venceu, nós somos vitoriosos, ainda que nossa vitória venha por meio de dores, sofrimentos, temos sofrimentos aqui, lutas, mas nós somos vitoriosos e somos bem-aventurados. Então, tenhamos um dia de alegria santa, também pensemos na vitória do nosso Cordeiro e adoremos ao Senhor também à noite, né, estejamos aqui à noite. Também boas-vindas à nossa irmã Yasmin, que está aqui conosco pela manhã. Peço que os irmãos também dê a saudação à nossa irmã, ok? Vamos em paz, Deus nos abençoe e tudo mais. Diácono Emerson. Tem um café da manhã, os irmãos que quiserem participar ainda, né, já está perto do almoço, mas quem quiser pode participar, e Emerson está convidando. Ok? Vamos em paz, até logo mais à noite.